alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos nosso objeto de conhecimento, leitura, escrita, produção textual, oral, escrito, multissemióticos e análise linguística / semiótica. E o nosso detalhamento, elaboração e produção de projetos de pesquisa que desenvolvam as práticas sociais da escrita a partir de situações reais de comunicação, dentro e fora da escola, promovendo e concebendo a participação social dos alunos na organização e construção de informativos, entrevistas, gravação de depoimentos, memoriais, banners, folders, relatórios, seminários e fóruns. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula especificamente falaremos de processos da escrita, como vimos aí no objeto de conhecimento e no detalhamento, não é? Quando a gente fala de escrita, existem vários fatores que podem fazer a participação na escrita. Uma das participações é a crase, que acontece a partir da união de um artigo, por exemplo, e uma preposição. Para a gente entender isso melhor, eu quero que vocês acompanhem as duas frases comigo e depois a gente vai entender como a crase aparece, por exemplo, tá bom? Então, leiam as frases a seguir. A primeira diz assim: vou à escola. Eu pergunto, será que no dia a dia você fala desta forma? Eu vou à escola? Eu acho que não. Vamos dizer até que você tem algum problema na fala, porque você está falando duas vezes uma palavra que poderia ser apenas uma, por exemplo, não é? Você poderia dizer, vou à escola, ok? E a mesma situação acontece na segunda frase. Obedeceu ao pai. Eu acho que vocês não falam desta forma também. Vocês possivelmente falam, obedeceu ao pai. Junta tudo, não é? Pois bem, então se a gente não fala de forma separada, esses elementos vão se juntar. E na hora que eles se juntam, na primeira frase eu vou dizer, vou à escola, e na segunda frase eu vou dizer, obedeceu ao pai, ok? Para entendermos os elementos que estão aí, antes de eu falar da crase, é importante dizer que o verbo ir, o verbo vou, no caso ali conjugado, exige preposição a. Quem vai, vai a, ok? E aí esse azinho, que é a preposição que acompanha o verbo, vai se juntar com o artigo que acompanha a palavra escola. No dia a dia, geralmente, nós não falamos escola, boneca, menina. Nós falamos esses substantivos com o artigo na frente. A menina, a escola, a igreja, por exemplo. Então, esses as que aparecem vão se juntar e formar um só. No primeiro momento, a gente vai ter um processo que eu vou já mostrar, que vai ser o processo de crase, tá bom? Mas vamos avançar para a próxima frase. Obedeceu ao pai. Então, nós vamos ter a junção, né, da preposição a, obedeceu a, quem obedece, obedece a, mais o artigo que acompanha a palavra pai, o pai. Então, a gente não fala menino, a gente não fala videogame, a gente não fala pai, a gente fala o pai, o videogame, o menino. Então, vai haver essa junção. No primeiro caso, como eu bem disse, vai acontecer o processo de crase. Quando dois as se juntam, na escrita vai aparecer o acento grave, que é esse acento contrário ou tortinho, como dizem, para representar que aí acontece a crase, a união de dois as. E no segundo caso não vai acontecer, porque não temos a união de dois as. O próximo ali é uma palavra masculina, então quem aparece é o artigo o, tá bom? Para entendermos o conceito de crase, eu quero que vocês acompanhem comigo. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. A primeira vogal, como eu bem disse, é uma preposição. E a segunda pode ser um artigo ou um pronome
demonstrativo. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui, os pronomes demonstrativos são geralmente estes não, são estes que vão receber o processo de crase. Aquele, aquela e aquilo. Vocês vão perceber depois que em alguns contextos, o que vai acontecer? Este a e este a vão receber o acento grave, porque vai haver uma junção da preposição que está bem aqui com este a que está aqui. E aí, na hora que eu escrevo, o pronome aquele, o pronome aquela e o pronome aquilo vão receber o processo de crase e, consequentemente, o acento grave. Em palavras simples, a crase é a junção de uma preposição mais um artigo ou pronome demonstrativo. Em palavras mais simples, é a junção de a com a, de a com a, beleza? É isso que é o processo de crase. Vamos continuar. Agora, especificamente, vamos falar dos casos proibidos, onde que a crase não vai acontecer. Primeiro são as palavras masculinas. Vejamos bem. Eu me referi ao homem de verde. Por quê? Quem se refere, vou reescrever aqui, ó. Quem refere-se ou quem se refere, refere-se a alguém. Então, o verbo referir-se exige a preposição a. Combinado até aqui? Beleza. Só que a palavra que vem depois é o homem. Vocês possivelmente não falam a homem, não é, gente? Vocês falam o homem. Pois bem, na hora que acontece essa soma, o a vai se juntar com o o. Então, vai ficar ao. É por esse motivo que não acontece o processo de crase antes de palavras masculinas. Porque, veja, não é a junção de a com a. É a junção de a com o, beleza? Então, a primeira regra é, não acontece processo de crase antes de palavras masculinas. E o exemplo está aqui. Eu me referi ao homem de verde, tá bom? Contudo, vejamos algumas situações. O primeiro detalhe. Eu cheguei a Brasil, mas como de costume, ela estava engarrafadinha. Ela quem? Então, eu quero que vocês entendam uma situação aqui em relação a, especificamente, a este contexto, tá bom? Para que vocês possam entender por que estamos falando de ela. Quando nós estamos dentro deste contexto aí, a gente está falando de uma avenida. Possivelmente você já deve ter ouvido que no Rio de Janeiro existe a Avenida Brasil, não é? Em Manaus também, para quem não conhece, existe uma avenida chamada Brasil, ok? Então, neste contexto apresentado, a palavra avenida está escondida, está oculta. É por esse motivo que eu estou usando o pronome ela. Ela está se referindo à Avenida Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que quando a frase não expressa a palavra feminina, mas eu sei pelo contexto que a palavra feminina está ali, eu vou colocar o acento grave para indicar que ali existe um processo de crase. Mas, professora, é uma palavra masculina. Brasil, você acabou de falar que antes de palavras masculinas não ocorre processo de crase. É verdade, eu concordo com você. Só que na língua portuguesa sempre existe a exceção. E essa é a exceção, uma das exceções, na verdade, não é? Quando, antes da palavra masculina, existe um contexto, existe uma palavra que não está à mostra, mas eu sei que ela está lá, o processo de crase vai acontecer e, consequentemente, o acento grave vai aparecer. Então, vamos voltar à cartela para entendermos isso melhor. Eu cheguei a Brasil, mas como de costume, ela estava engarrafadinha. Então, ela está fazendo referência à avenida. A palavra não está escrita aí, mas pelo contexto eu já entendi que é
a Avenida Brasil. Tanto que eu digo que ela está engarrafada, não é? O verbo chegar exige preposição a. Quem chega, chega a mais. A avenida, óbvio, vai gerar o quê? O processo de crase assim. E aí, como a palavra avenida não aparece, mas eu sei que ela está subentendida aí, fica a Brasil. Desta forma que vocês estão vendo, tá bom? Além deste detalhe, temos outro detalhe. Acompanhem comigo. João escreveu um conto a Machado de Assis. Acabei de falar que antes de palavras masculinas, o processo de crase não acontece, não é isso? Beleza. Só que veja, Machado de Assis é uma palavra masculina. Professor, e por que está acontecendo um processo de crase aí? E por que está acontecendo o acento grave? Porque, subentendido, as expressões, na verdade, a moda de ou a maneira de estão implícitas aí, estão subentendidas, não é? João escreveu um conto à moda de Machado de Assis, à maneira de Machado de Assis, em palavras simples, igual ou semelhante a Machado de Assis. Então, quando eu tenho essa expressão subentendida, veja que ela não aparece aqui, mas ela está subentendida. Vai acontecer o processo de crase e o acento grave para indicar que ela está aí, tá bom? Então, quem escreve aí é João, e ele escreve no estilo de Machado de Assis, tá bom? Vamos continuar. Outra regra que diz que a crase é proibida antes de substantivo utilizado em sentido generalizador. Eita, a gente vai ler a frase, depois vocês vão entender comigo o que é esse sentido generalizador. Depois do trauma, nunca mais ela foi a festas. Então, vamos entender esse sentido generalizador aqui, tá bom? Para que nós possamos entender dentro do exemplo, ok? Quando eu digo assim, ela nunca mais foi a festas. Ou seja, quer dizer que a pessoa tinha uma rotina de ir a festas. Então, hoje ela ia a uma festa aqui, amanhã ela ia a outra festa ali e assim por diante. Este exemplo não tem nada a ver comigo, tá, gente? Que eu não sou uma pessoa que anda em festas, tá bom? Então, é só para a gente entender aqui. Estou tentando explicar o que seria essa pessoa que anda em festas, não é? Então, essa pessoa na segunda ia uma, na terça ia outra, na quarta ia outra e assim por diante. As festas que existem pelo mundo aí, pela vida, enfim, ou na cidade da pessoa. Pois bem, então essa pessoa ia a festas. Veja que festas está no sentido generalizador. Não é uma festa específica, é qualquer festa que aparecia aí, a pessoa ia. Ok? Então, antes desses substantivos com ideia de generalização, generalizador, como está aqui, o processo de crase não vai acontecer, tá bom? Vamos voltar aí à cartela. Então, depois do trauma, nunca mais ela foi a festas. Então, as festas aí, veja que está com sentido generalizador. E antes dela, não acontece crase nem acento grave, tá bom? E pode perceber uma outra situação? Que o A está sozinho, ele não está assim, ó, as, ele está sozinho. Então, eu costumo dizer assim, ó, quando eu tenho o A sozinho antes do substantivo no plural, não acontece processo de crase. Agora, se ele vier acompanhado de S, aí nós vamos ter o processo de crase, porque vai ser assim, ó, nunca mais ela foi a mais as festas. É assim que vai ficar escrita. Aí, se eu juntar, vai ficar assim, as festas, não é? Mas perceba que aqui, ó, não está acompanhado de S, aqui ele está sozinho. Então, neste caso, ó, não vai acontecer processo de crase. E se estivesse também no singular, não iria acontecer porque está no sentido generalizador, tá bom? Vamos continuar.
Antes de artigo indefinido uma. Então, iremos a uma importante reunião. Perceba que eu vou a uma reunião. Então, eu não sei que reunião é essa, mas eu vou a uma reunião. Então, antes de uma, a gente precisa entender que nunca vai ocorrer crase e nem o acento grave, ok? Só é decorar, né? Colocar na cabecinha assim. Antes de uma, nunca vai acontecer crase. No caso aqui, está funcionando como um artigo, não é? Agora, detalhe. Se o uma indicar horas, aí sim vai ocorrer processo de crase, porque a gramática diz que, indicando horas, a crase precisa aparecer. Então, eu vou escrever uma frase aqui, ó. Espero você a uma hora da tarde. Veja que o uma está indicando horas. Então, neste caso, o processo de crase e o acento grave vão aparecer. Mas se ele for apenas um artigo, ó, ele não está indicando horas, ele está apenas indefinindo aí a reunião. Eu vou a uma reunião, só não sei qual é uma aí. Então, neste caso, ó, crase não acontece nem o acento grave, tá bom? Vamos continuar. Antes de nomes de santas, de Nossa Senhora e de mulheres célebres, né, mulheres que, digamos, tiveram um destaque no mundo, também não vai acontecer o processo de crase nem o acento grave. Tenho devoção a Santa Maria Madalena, veja que é o nome de uma santa, não é? Muito devemos a Teresa de Calcutá, não é? As pessoas, inclusive, fazem orações a ela e tudo mais. E dirigiu-se a Santa Rita em oração com fervor. Perceba que essas mulheres são santas, né? São mulheres célebres. Então, antes dos nomes delas, não vai acontecer o processo de crase nem o acento grave. Aqui eu só trouxe alguns exemplos, mas claro que pelo mundo existem outros aí também, tá bom? Vamos continuar. Antes de pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e relativos, também não vai ocorrer o processo de crase. Vamos entender aqui, ó. Essa é a criança a que fizeste a alusão. Veja bem, essa é a criança. É qualquer criança? Não, é a criança a que fizeste alusão. Perceba que esta frase está caracterizando criança. Tudo bem até aqui? Então, dentro desta estrutura, nós temos uma oração, porque está aqui o verbo, ó. Então, nós temos uma oração subordinada, veja que se eu apagar o resto aqui da oração, ó, e disser assim, aqui fizeste alusão, a oração sozinha não tem sentido. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva, porque ela está caracterizando a criança. Não é qualquer criança, é a criança a que fizeste alusão. Pois bem, o que acontece? Dentro da oração adjetiva, nós temos um que aqui. Esse que dentro da oração adjetiva se chama de pronome relativo. Por que tem esse nome? Porque ele faz referência à criança, ou seja, faz referência ao termo anterior e substitui o termo anterior. É por isso que está dizendo aqui, ó, antes de pronomes relativos, o processo de crase não vai aparecer, ok? Combinado? E aí veja que, de fato, a expressão exige preposição. Quem faz alusão a. Só que a preposição não vai aparecer aqui no final. Ela aparece antes do pronome relativo. Eita, que ficou bagunçado, mas espero que você tenha entendido, tá bom? Vamos ver aqui a próxima. Ele fez referência a este trabalho de pesquisa. Este é um pronome demonstrativo. Vamos entender melhor essa ideia do este para que vocês possam entender dentro da frase, ok? Então, o pronome demonstrativo, ele serve para demonstrar. Quando eu uso o pronome este, é para indicar algo que está perto de mim, de quem está falando. Então, eu posso dizer estes óculos, este microfone. Por quê? Porque está perto de mim. Eu estou demonstrando que o objeto está perto de mim. Por isso que se chama pronome demonstrativo, tá bom?
E aí nós temos o este, nós temos o esse, nós temos o isso, aquilo, aquele, mas especificamente estou falando do este. Agora vamos voltar à cartela. Então, ele fez referência a este trabalho de pesquisa. Quer dizer que o trabalho é este, é um trabalho próximo de quem está falando. Então, antes de pronomes demonstrativos, não vai ocorrer o processo de crase. Combinado? Então, nós já vimos aqui, pronomes relativos e pronomes demonstrativos. Vamos continuar aí. Desejo melhora a ele, né? Então, se a gente pensar, vamos entender esse pronome ele aí, que é um pronome pessoal. Pronome pessoal já está dizendo, né, pelo próprio nome. É o pronome que indica a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, esses são os pronomes pessoais porque indicam a pessoa do discurso. E antes desses pronomes não ocorre processo de crase. E eu trouxe um aí que é a ele. Geralmente as pessoas colocam o processo de crase, o acento grave antes dele, mas não acontece. E se fosse o pronome ela, professora, também não, porque ele é um pronome pessoal. E antes de pronome pessoal, não acontece crase. Vamos voltar à cartela. Desejo melhora a ele. Quem deseja algo a alguém. Então, como é um pronome pessoal, antes de pronome pessoal não acontece crase, tá bom? Próxima. Se as pessoas estão comentando sobre essa fofoca, é porque João falou isso a alguém. Quem fala algo a alguém. Alguém é pronome indefinido, porque quando eu falo alguém, mas ok, quem é esse alguém? Sei lá, é alguém, é indefinido. E antes de pronomes indefinidos não acontece processo de crase nem acento grave, tá bom, gente? A quem vocês atribuíram a culpa? Agora estou perguntando, por isso que é um pronome interrogativo. Quem está recebendo essa culpa? A quem vocês atribuíram a culpa? Quem atribui algo a alguém. Então, antes de pronomes interrogativos, também não acontece processo de crase, nem acento grave. E solicito a Vossa Excelência que uma solução seja dada a essa problemática. Quem solicita algo a alguém. Vossa Excelência. Pronomes de tratamento são pronomes utilizados para realmente fazer uma forma de tratamento. E geralmente eles são usados em contextos muito formais. Por exemplo, Câmara dos Deputados. Não sei se vocês já perceberam, se vocês puderem assistir a uma sessão do plenário, vocês vão perceber a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, e assim por diante. E em outros contextos semelhantes a esses, em que o pronome de tratamento vai ser utilizado. Se bem que no dia a dia a gente também faz isso, quando a gente fala, por exemplo, o senhor ou a senhora, é um pronome de tratamento ali de respeito, tá bom? Mas esses mais formais, mais elegantes, que algumas pessoas falam, não é? Eles vão ser usados nesses contextos aí que mencionei, tá bom? Então, vamos voltar à cartela. Então, solicito a Vossa Excelência que uma solução seja dada a essa problemática. Pronome de tratamento. Pronome de tratamento não pode ter processo de crase antes, nem acento grave, ok? Vamos continuar. Também não vai ocorrer crase antes de verbo. Começarei a estudar português. Olha que lindo, não é? Esta frase foi criada por mim porque eu adoro português. Pois bem, perceba que estudar é um verbo. Antes de verbo não acontece crase nem acento grave. Um dia desse, inclusive, eu vou escrever uma frase aqui. Eu vi isto aqui no mercado. A partir das 8 horas, eu acho, alguma coisa assim, nós funcionaremos. Vou colocar as reticências porque indicam que há uma interrupção na minha fala. Pois bem, partir é verbo, não é? E aí, como que me acontece uma coisa desta, gente? Se a regra diz que antes de verbo não acontece processo de crase, nem acento grave, por favor, tá bom? Vamos continuar. Entre termos repetidos também não vai acontecer processo de crase, mesmo que as palavras sejam femininas. Este A só está servindo para ligar. Então, Joyce
e Fabiano ficaram cara a cara no jantar. Poderia ser também frente a frente no jantar. Então, entre palavras repetidas, não vai acontecer processo de crase nem acento grave. Temos aí a próxima regra, depois de uma preposição. A gente sabe que a preposição serve para ligar, não é? E ela vai indicar algumas noções. Então, aqui, após as 22 horas, eu não respondo mensagem no WhatsApp. Sim, fui eu que criei esta frase, porque esta sou eu, não é? Então, aqui, ó, nós temos uma preposição após, aí a gente precisa saber quais são as preposições. Como que eu vou saber isso, professora? Pesquisando, não é, criatura de Deus? Então, você vai lá pesquisar quais são as preposições da língua portuguesa, aí você vai saber, que não tem como eu dizer todas aqui agora. Mas após é uma preposição, e o que acontece? Depois de preposições, não vai ocorrer processo de crase, porque nós teríamos aí preposição, preposição. Não tem como haver isso. Então, por isso que a regra é clara. Após as 22 horas, após é uma preposição, e depois eu não posso ter outra preposição. Então, depois de uma preposição, não acontece crase. Eu trouxe esta frase porque é a que mais apresenta crase, sendo que não é para existir. Tá bom? Vamos continuar. Saído dos casos proibidos, agora vamos para os casos facultativos. Casos facultativos querem dizer o quê? O que os casos facultativos querem dizer? Que você pode colocar ou não, tanto faz. Os casos que eu mostrei anteriormente são casos em que você não pode, nunca, ok? Exceto algumas situações. Agora são os casos que você pode ou não, é sua escolha. Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, antes de nomes, pronomes possessivos, adjetivos femininos. Como assim, professora? Enviaremos o currículo de Carlos a nossa professora da faculdade. O que acontece? O nossa é um pronome possessivo, está indicando posse. Combinado? Pois bem, só que ele é um pronome adjetivo, porque, veja, não é qualquer professora, é a nossa professora. Por isso que a regra está dizendo aí, ó, antes de pronomes possessivos, adjetivos. Então, neste caso, a crase é facultativa, quer dizer que você pode colocar o A com um acento grave ou A sem um acento grave. Agora sim, a partir do momento que o substantivo desaparecer, a crase se torna obrigatória. Então, repetindo, tem aqui, ó, o pronome possessivo e depois eu tenho o substantivo, ele vai ser classificado como pronome possessivo adjetivo. É facultativo. Mas não tem o substantivo, aí a crase vai se tornar obrigatória, tá bom? Vamos continuar. E antes de nomes próprios femininos. Já falaste a Júlia sobre a reunião de ontem? Então, quem fala algo, né? Alguém. Então, neste caso aqui, ó, é facultativo antes de nomes próprios femininos. Juliana é um nome próprio, o nome que pertence diretamente a alguém, é próprio de alguém. Então, neste caso, a crase é o quê? Facultativa, ok? Então, gente, nós vimos aí casos que são proibidos e casos que são facultativos. Eu sei que são muitas regras, a gente falta ficar assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai! Só basta treinar, tá bom? Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a entender um pouquinho da crase e eu fico por aqui.